9h12, bom dia, bem-vindos ao Gangue da Manhã, na terceira hora, e eu faço aqui uma estreia. Bem-vinda, Sofia. Bom dia. Obrigado pela presença e sei que a semana passada tiveram a vossa estreia, não é? Estreaste aqui... Já há 2 semanas. Há 2 semanas, pronto, então efeitos do Covid, pronto, isto... Os efeitos do Covid provocaram-me isto. E acho, antes de mais, deixa-me dizer que acho que é uma rúbrica extremamente interessante, porque acrescenta qualquer coisa, e sempre que se acrescenta alguma coisa, acho que és muito bem-vinda e obrigado por cederes esta. E o objetivo é exatamente esse, é enriquecer os que nos ouvem com alguns inputs que nos vão melhorar as nossas vidas, porque na realidade a nossa vida é passada, apesar de maioritariamente fora de casa, a nossa estrutura interna está dentro da nossa própria casa. Portanto, se ela não estiver bem connosco e nós com ela, as coisas não resultam. Portanto, pelo menos é esse o nosso foco enquanto equipa, e é aí que nos centramos para dar uma melhor vida às pessoas que nos procuram. Hoje trago um tema um bocadinho, ou melhor, acho que é comum a todos, toda a gente tem uma casa de banho em casa, e é um daqueles temas que sempre que nos procuram, normalmente vem sempre o pedido da casa de banho. A realidade é que nos últimos anos, ou nos últimos 10 anos, 20 anos, mais ou menos, a evolução dos materiais, a evolução da economia e as alterações até do planeta vieram mudar muito a nossa forma de viver. E as casas inevitavelmente ficam datadas. Olha, isso está-me a fazer lembrar até uma coisa, que é, tu és a favor ou contra o bidé? Epá, pronto, isso era um dos temas que nós íamos abordar hoje, porque é um tema de discussão. Exatamente. Existem vários. Dentro de uma casa de banho, apesar de ser o espaço mais pequeno da casa, por norma, é aquele que normalmente até traz mais discussão nestes aspectos. Porquê? Porque o bidé é um elemento antigo, é um elemento da altura aliás, já vem dos nossos bisavós, não é? E faz parte do nosso licenciamento, isto é, nós ainda temos que licenciar quem constrói casas de banho com um bidé, pelo menos, pronto, porque temos que cumprir com o regulamento. A realidade é que o bidé é uma coisa muito social. O que é que isto significa? Significa que se tu tiveres um hábito intrínseco porque foste educada a usar um bidé, isto mais para as senhoras, não é? Tu vais sentir a necessidade de o manter por mais tempo na tua casa. Por outro lado, a nossa vida hoje, atual, enquanto população mais jovem, já vemos o bidé como uma ocupação de espaço. Para mim é só mais uma coisa para limpar. Pronto, também. Nunca tinha visto por aí, mas realmente... Também, ou então para quem tem filhos, aquele momento em que os filhos abrem as torneiras do bidé também, e molham tudo. Portanto, também temos essa... Quem tem, também já aconteceu isso, já me aconteceu. Mas o bidé acaba por ser um elemento que nós descartamos com alguma facilidade. Porquê? Isto é, tu muito rapidamente enfias numa base de duche. Uhum. A realidade é esta. Queres tomar um duche rápido, rapidamente com uma base de duche, hoje fazes isso. A banheira, não quer dizer que não fizesses na banheira, só que a banheira tinha aquela que já é uma banheira grande, normalmente está associada ao banho de imersão, àquele banho mais demorado, por isso é que também é alta. Portanto, tem todos aqui uma série de questões aliadas à utilização que tem o seu peso. O bidé, até por influência dos árabes, já é substituído nos dias de hoje pelo chamado duche higiênico, que não é mais do que uma torneira com uma mangueira, parece um chuveiro, é como se fosse um chuveiro de duche, é igual mas mais pequenino, em que a sanita passa a adotar a função também de bidé, com o tampo todo levantado para cima. Se formos comparar a louça do bidé e a louça da sanita sem tampos, elas são muito semelhantes. Portanto, e então acaba-se por ganhar espaço nas casas de banho, coisa que no nosso parque imobiliário, enquanto as casas de banho, pelo menos em apartamentos, têm por norma a tendência para ser pequeninas, e os bidés são ganhos de espaço. Portanto, se me perguntarem se eu sou a favor ou contra o bidé, eu começo sempre a perguntar à pessoa se o usa, claro. Porque Sim. não sou eu que lhe vou dizer que claro. não lhe faz Claro. falta, não é? Mas se for a pensar de uma forma mais técnica, funcional, ocupação de espaço, é a primeira coisa que eu retiro numa casa de banho. Fora bidé. O contacto com a casa de banho, ou seja, o facto de ser das divisões que mais procuram para alterar, tem a ver com o contacto frequente sempre com o mesmo espaço, diariamente? Sabes que às vezes temos a sensação contrária, isto é, como tu usas muito aquele espaço,
tu nunca o queres remodelar porque ele faz-te falta. Portanto, acabas por ter aqui o input contrário, não é? E assim, eu preciso tanto disto e quero novo. Não, tu precisas tanto que não te podes abdicar dele. Portanto, eu chego a ter pessoa, e como uma casa de banho, quando tiramos a casa de banho, quando entramos em obra e a casa de banho desaparece do apartamento, aquela casa, se só tiver uma casa de banho, deixa de ser habitável, porque tu não podes passar sem casa de banho. Pronto. E esta questão de tu teres que sair de casa para fazeres as obras de uma casa de banho, como é um elemento essencial para o nosso viver, às vezes tem um bocadinho mais de reticência na execução daquela obra. Não é uma decisão tão rápida. Normalmente a decisão de remodelar uma casa de banho vem por 3 ou 4 razões assim maiores. É porque alguma peça de louça se partiu, por exemplo, uma sanita, um bidé que estala e deixa de estar a funcionar em condições. Tens a outra questão que é uma ruptura de águas, por exemplo, imagina que a canalização já é muito antiga, tens uma ruptura e tens que rapidamente arranjar aquele problema e então, hora que não tem que ser muita força, não é? E depois tens outras questões associadas aos próprios equipamentos, por exemplo, ainda... Ali na década de entre 80 e 90 era muito habitual colocar aquelas cabines de duche que eram montadas dentro das casas de banho. Pronto, são cabines que se degradam com muita facilidade e acontece muita pessoa dizer, olha, já tenho que desmontar isto porque isto não está a funcionar, porque só está aqui a ocupar espaço, então vou dar um refresh. Normalmente há sempre qualquer coisa que traz. Uma decisão de mudar só porque mudar vem normalmente incluída numa remodelação geral ou porque realmente, olha, a gente quer mudar e vamos sair de casa, temos sítio onde ficar e então fazemos esta remodelação. Por norma, ela tem sempre assim um pontapézinho de saída de necessidade. Portanto, há qualquer coisa mal e a pessoa precisa rapidamente a resolver. Pronto, e é realmente o rastilho. É isso que dá o rastilho à mudança no caso da casa de banho, sim. Em termos de tempo, por exemplo, para remodelar uma casa de banho na sua totalidade, não ocupando o espaço, ou seja, ou não podendo utilizar esse mesmo espaço, qual é a previsão para... Uma casa de banho, se for devidamente preparada com antecipação... preparada a antecipação quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Significa o quê? Significa que nós já estamos com o processo em mãos, pelo menos aí há um mesito. Para quê? Para podermos fazer encomendas de materiais, ter todos os materiais disponíveis. Numa casa de banho, por norma, a gente entra em obra com tudo definido e com os materiais já na nossa posse. Para quê? Para maximizar tempo, não é? Porque senão depois andamos à espera de materiais. Por norma, nessas condições, uma casa de banho que seja toda revestida a cerâmicos, com paredes com azulejos, pavimentos com mosaico e os equipamentos sanitários e rede de águas nova, por norma, a correr bem, demora de segunda a sexta-feira. A correr mal, porque às vezes acontecem imprevistos. Demoramos mais um dia ou dois, significa que a pessoa tem que ainda ter o fim de semana fora. Pois. Por norma, numa semana consegue-se fazer o trabalho. Existem outros temas relacionados com as casas de banho que são muito prementes, que é uma casa de banho datada, por norma, tem má iluminação, tem só um ponto de luz no teto. Nós, quando intervemos nas casas de banho, essa é uma das primeiras preocupações, a casa de banho precisa ter luz de teto e precisa ter luz direta de espelho. Para quê? Para aquele cuidado pormenor, não é? Okay. O desfazer da barba, o fazer uma maquiagem, o lavar dos dentes, o cuidar mais próximo. Sim. Não é? Depois, temos aqui outras questões, as banheiras é outro tema, que cada vez eu desmancho mais banheiras que aquelas que ponho, é uma realidade. As pessoas cada vez querem uma vida mais prática, mais funcional. Então, porquê ter uma banheira que é uma coisa que ocupa muito espaço? Então, trocam por vasos de duche, que efetivamente ocupam muito menos espaço e ajudam-nos a tornar a casa de banho acessível. Isto é, imagina que um dia torce um pé, andas de muletas, qualquer coisa, a dificuldade de subir uma banheira completamente diferente de entrar numa base de duche. Pronto. Agora, isto tudo depende do hábito de cada um de nós e do hábito familiar. Há aqui uma coisa que é importante, que é algo que temos vindo a falar já desde as outras duas rúbricas, que era a nossa mudança. Seja qual for a mudança que tu faças, mesmo para tirar o bidé ou para tirar a banheira, implica tu mudares e implica mudares o teu hábito. E isto é uma coisa que tem que ser absorvida por ti ainda antes da obra ser feita, porque senão depois o espaço vai-te trazer atrito.
Tu vais querer assim, pá, isto agora não me dá jeito assim e custa. Não, é uma coisa que tem que ser trabalhada com alguma antecedência para que funcione, para que a pessoa depois tire proveito realmente daquele espaço. Sofia, aí em termos de cores, tendências, o que é que... Olha, neste momento a grande tendência está nos brancos e nos mármores, é uma influência. Também está muito, as pessoas pedem muito aquele ambiente sauna, portanto as réguas de madeira, aquele ambiente mais escandinavo, tudo branquinho, muito, sem contrastes de grandes cores, porque na realidade este tipo de ambientes causa-nos tranquilidade. Portanto, nós sentimos-nos mais tranquilos, começamos o dia com menos vibração visual, enquanto que se for uma casa de banho cheia de arabescos, aquilo começa logo a incomodar quem a limpa, porque aquilo acumula imenso pó e imensos pontos de umidade, portanto aquilo é péssimo. Numa casa de banho, em termos, para além da tendência visual e do aspecto, temos que ter em conta que tem que ser fácil de limpar, portanto é de evitar cerâmicos com muita rugosidade, com muito relevo, porque senão acumula mais sujidade, é mais difícil de limpar. As bases de duche convém ser antiderrapantes, exatamente porque depois não há outra solução na casa e temos todas as faixas etárias para cumprir. Famílias que tenham de crianças a idosos, por exemplo, a base de duche tem que funcionar para todos, mesmo para aqueles que têm mais dificuldade em equilíbrio. A sanita, que é aquele elemento que é sempre um bloco, não é? A sanita é a sanita. Sim. Pronto, não há muito a acrescentar. Não há muito a acrescentar, não é? Quanto muito acrescentas na forma Sim. E no tamanho, porque hoje em dia já há sanitas mais pequeninas e sanitas maiorzinhas, mas não tem muito a acrescentar. Nos teus projetos optas por sanitas mais pequeninas ou Olha, maiores? Depende muito. Depende, por exemplo, se estivermos no caso de um apartamento pequeno, tentamos usar um modelo de sanita mais pequeno. Para quê? Para que ele não ocupe muito espaço. Sim. Depois, quando temos sanitas um bocadinho maiores, já podemos optar por uma sanita suspensa, que é uma sanita já um bocadinho mais volumosa, ocupa um bocadinho mais espaço, até pela sua forma de construir, e já conseguimos aliar também aqui um bocadinho a estética do elemento sanita ao espaço. Há uma coisa que eu faço sempre, é a sanita nunca fica com aquele buraco atrás, portanto a sanita encosta à parede, exatamente para facilitar Ótimo a para limpeza. limpar também. Exatamente, para facilitar a limpeza. E por lá está, depois isto é usar o que temos no mercado de maneira a que torne a vida daquela pessoa que vai usar a casa de banho muito mais prática, porque as casas de banho são realmente aquele espaço onde nós nos cuidamos, é inevitável, a gente levanta-se e enfia-se dentro de uma casa de banho todos os dias, portanto, ou quando chegamos a casa ao fim do dia, lá cuidamos dos miúdos, claro. Portanto, tem que ser prática, tem que ser bastante funcional. Há outra coisa muito importante, que é na parte da acessibilidade, sempre que mudamos uma casa de banho, já que a estamos a mudar, devemos pensar que o corredor de circulação da casa de banho, a casa de banho deverá ter espaço em que a gente se permita circular entre o banho e a saída da porta e a utilização do lavatório com alguma destreza. Para quê? Para imaginarmos que entramos numa casa de banho e depois temos o lavatório à frente, temos que nos desviar do lavatório, depois o duche está lá no fundo, temos que nos desviar da sanita para passar para o duche. E isto acaba por ser um bocadinho disfuncional. Por isso é que eu retiro logo os bidés do caminho, porque normalmente o bidé retirado faz com que a gente consiga modelar a casa de banho de uma forma muito mais funcional. Só um alerta, que é a única coisa que é um não nas casas de banho, porque não temos muita liberdade para isso, é as sanitas. As sanitas, por norma, não podem sair do sítio onde já estão, porque estão ligadas diretamente às colunas do prédio. E nós não podemos alterar as colunas, e uma sanita que mude de sítio ou é mudada com alguma intervenção na coluna para garantir que a fluência do esgoto funciona com fluidez, portanto que nunca entope, ou então será uma sanita que vai dar problemas de certeza no futuro. E normalmente também há problemas quando se troca de banheira para chuveiro nesse sentido ou não? Na questão do escoamento da água? Não tens tantos problemas assim, desde que seja bem feito, obviamente. Portanto, nós quando tiramos a banheira, o esgoto da banheira é um esgoto alto. Pois. Pronto. Enquanto que no duche é um esgoto de pavimento. Portanto, a gente tem que pôr a caixa de sifão da banheira, portanto, é uma válvula que é colocada no pavimento para receber a base de duche. Quando temos lajes muito finas, depende dos prédios, temos pavimentos, que é o que diferencia os andares, não é? As lajes muito, muito fininhas. Ora, aí pode trazer algum
algum constrangimento e a gente ter que levantar ligeiramente a zona da base de duche. Mas agora os equipamentos já estão tão evoluídos que já existem válvulas compactas que já são mais baixinhas e já permitem este fluxo de água em termos de esgoto com muito mais facilidade. O que é que eu não aconselho nestes casos, quando a gente percebe que estamos em prédios dos anos 70, 80, 90, as lajes são fininhas e então não aconselhamos é fazer as bases de duche nos pavimentos, porque aí sim é uma base de duche que vai ter pouca escorrência, portanto a água não vai escorrer com tanta velocidade e acaba por acumular mais água. Aquele típico duche italiano que a gente gosta de, que é um gosto, não é? Que a gente vai a um hotel e vê aquelas bases de duche todas no pavimento corrido ao longo de toda a casa de banho. É algo que aqui no nosso caso em Portugal nem sempre é possível de executar exatamente por causa disto, porque obriga a uma pendente de esgoto e depois é inevitável. Normalmente chegamos ao vizinho de baixo para colocar as válvulas e depois dizemos-lhe olá e ele fica muito zangado. Mas não vale a pena. Temos mais um teto para arranjar no piso de baixo. Pois. Muito bem, Boas Pedro. dicas. São excelentes as dicas, obrigado uma vez mais. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, nada, olha, desejar-vos o resto de uma boa semana. Obrigada. Foi mais uma vez um gosto de conhecer e o prazer de conhecer hoje o Rui aqui ao vivo, não é? Portanto, E bons projetos, boas muito concretizações. obrigada. Vamos falando na próxima quinta-feira. A Sofia Dias está por cá novamente.